Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começar a catequese de hoje, eu quero mandar um forte abraço para o Padre Marcelino, ele que é daqui da Diocese de Parnaíba, e ele falou que assistiu a catequese do vídeo anterior. Forte abraço para você, que Deus abençoe o seu sacerdócio. E como eu compartilho com os padres, alguns padres amigos meus, eu aceito sim, com certeza, sugestões e críticas, né? Já que todo bom católico tem que ser obediente e submisso ao clero, já que são a parte docente, né? Nós somos o corpo discente e eles são o corpo docente. Bom, hoje eu quero crer com essa pergunta, quero propor uma reflexão. Claro que tem que ter catequese no meio, né? Como surgiu o universo? A questão é, será se isso tem a ver com a nossa fé? Existem várias ideias, né, várias opiniões, mas como surgiu o universo não é uma questão de nós termos dúvida e nem achismo, né? Não podemos achar que o universo surgiu de tal forma, no meu pensamento, uma opinião, né? Eu assisti um filme que falou isso, ou então um livro de um autor não conceituado ou desconhecido, ou até mesmo conhecido. O que eu tenho que entender é que nós católicos não temos opiniões a respeito disso, porque nós acreditamos e temos confiança de que a igreja ela tem um tesouro de verdade que foi confiada. Quando eu digo verdade, é a verdade absoluta, né? Onde não há mentira. Ela tem esse tesouro, ela detém desse tesouro que foi confiado por Cristo a ela. Ela é o próprio corpo místico de Jesus Cristo. Então, uma pergunta tão importante como essa, claro que ela não tem a responsabilidade de detalhar tudo, né? Detalhar todos os detalhes, como surgiu o universo, mas ela coloca sim no catecismo pelo menos o básico ali, o que nós católicos temos que crer como princípio, né? Como princípio, para você não começar a andar com outras doutrinas, achar que fulano de tal tem razão porque falou isso, falou aquilo. Então, né, algum pensador, pode ele ter religião ou não, pode ser um ateu, pode ser simplesmente um cara que gosta de se dizer estudioso, né, e acaba convencendo a pessoa de acreditar que o universo surgiu de outra forma senão o que a igreja ensina. Então, o que eu quero propor aqui, é claro, iniciando aqui o que fala o catecismo, né, o que fala o catecismo a respeito de como surgiu o universo, eu vou colocar aqui um parágrafo, né, do catecismo, parágrafo 2096, e eu vou fazer vou meio que desenhar, fazer uma ilustração de situação para que a gente possa refletir, né? Refletir e na hora da oração, nossa oração antes de dormir, ou em qualquer momento a gente parar para refletir e simplesmente olhar ao nosso redor, né? Mas primeiramente vamos ver aqui o que diz o catecismo, né? A adoração, o que cremos? O que é adorar? Adorar é o culto de latria, né? É o culto de latria. Vai tá aí o conceito do que é o culto de latria. Mas em relação à criação do universo, nós temos que entender que a latria está, sim, intrinsecamente ligada à questão do universo, de criação do universo.
O parágrafo aí 2096, ele diz assim: a adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como tal, Criador e Salvador e Senhor e dono de tudo quanto existe. Amor infinito e misericordioso. Ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele prestará culto, como diz a Escritura. E diz Jesus citando o Deuteronômio, né? Ele faz uma referência ao Deuteronômio no Evangelho aí de Lucas. E o culto de latria, que é justamente um culto de adoração, que nós católicos damos somente a Deus, né? Não há outro ser ao qual nós podemos dar o culto de latria, né? Idolatria seria o que acusa muito a gente, né, católico, que é uma coisa que eu vou ter que fazer uma catequese específica só para isso, para tirar todas as dúvidas a respeito do que é idolatria, de provar biblicamente e teologicamente, na tradição, que nós não praticamos a idolatria. O nosso culto de latria a gente dá somente a Deus, porque o culto de latria, como diz aí, é o culto que se deve somente a Deus e consiste em reconhecer nele a divindade, prestando uma homenagem absoluta e suprema como Criador e Redentor dos homens, ou seja, reconhecer que Ele é o Senhor de todas as coisas e Criador de todos nós. Ou seja, adoração, o culto de latria, é aquela homenagem que a gente dá somente a Deus porque a gente reconhece que Ele é o Criador de todas as coisas. De tudo. Tudo que existe foi criado por Ele. Nada do que existe não nada que não tudo que existe foi criado para Ele. Pronto, para mim não embolar a língua aqui, né? Então, se hoje em dia eu até ouço falar menos porque já estão acreditando, já estão entendendo que a igreja jamais, né? Eu desafio qualquer um que queira, protestante, seja lá qual for, a me mostrar que na doutrina católica está falando da adoração a qualquer outro que não seja o próprio Deus. Bem, né, para não prolongar muito, então, a gente vai falar justamente sobre a criação do universo, né? Como foi que surgiu o universo? Quem ou o que criou o universo? Né? Aí eis duas linhas de pensamento, né? A evolução e a criação, que é o evolucionismo versus o criacionismo. A evolução é uma teoria que afirma que as coisas surgiram do nada. Houve uma explosão, tem teorias, né, do Big Bang, que ela não é totalmente descartável, mas não se pode dizer que o Big Bang está para a evolução e a criação se torna algo falso, porque não pode haver, Deus não pode não ter criado uma explosão para criar o universo, né? A evolução simplesmente afirma que tudo surgiu do nada. Não tinha nada, de repente começou a surgir alguma coisa, ela foi evoluindo e as coisas estão do jeito que está hoje, né? É o evolucionismo versus o criacionismo. O criacionismo é que simplesmente alguém criou uma mente inteligente ou várias mentes inteligentes, né? Existem. O criacionismo não significa que somente Deus possa ter criado o universo. Nós católicos cremos nisso, mas o criacionismo engloba também culturas, muitas culturas pagãs que acreditavam também no criacionismo, né? Não como nós, que católicos e cristãos, que acreditamos que foi somente Deus. Ele unicamente criou o universo. Mais para frente, nas vias de São Tomás de Aquino, eu vou mostrar como Aristóteles, Platão, né, e Sócrates, que alguns deles eram filósofos gregos que antes de Jesus Cristo eram pagãos, eles não acreditavam que tinha surgido de nada, eles acreditavam que algum ser ou seres inteligentes tivessem criado o universo, né? Com a vinda de Jesus Cristo e a instituição da sua igreja, fundada por ele, nós passamos a crer mais ainda e confirmar que Deus criou
o universo, como já dizia no Antigo Testamento, né? Pois bem, para falar sobre a evolução e a criação de modo bem ilustrativo, eu criei uma, como é que se diz? Duas situações. Mas para isso, temos que entender uma coisa, como eu escrevi aí. Temos que entender que, vamos fazer de conta que a gente não sabe se foi a evolução ou foi a criação que fez com que o universo surgisse, né? Mas a gente olha ao nosso redor, a gente vê uma complexidade sem tamanho, né? Aqui eu coloquei só 1, 2, 3, 4, 5, 6, somente 6. Mas é absurdamente, é quase, a gente fica pensando que é quase infinito, mas não. É absurdamente grande a quantidade de complexidade do universo. Tudo é bem complexo, né? Coloquei só uns exemplos, né? Olha só, a distância única entre a Terra e o Sol, essa distância que temos é a única que permite a vida. Se tiver uma distância de 1 metro a mais ou a menos, já não seria permitido, já não ia ser, já não se conseguiria ter vida. Por conta, se tiver mais perto, muito mais calor, se tivesse mais longe, muito mais frio. Então ela está numa exata distância entre o Sol e a Terra que permite a vida. Essa distância é única, né? Não pode ser mais nem menos. O tamanho dos vasos sanguíneos em um corpo, ó, num corpo só, no meu corpo, tem a quantidade de vasos sanguíneos, terminações nervosas, veias, aquelas veiazinhas bem pequenininhas, que se você esticar, se esticar todas as terminações nervosas, onde se tem sangue, onde se passa sangue, né, a veia, por menor que ela seja, se você esticar ela, juntar todas e colocar ela como se fosse uma linha só, ela daria 2 voltas, simplesmente 2 voltas no planeta Terra, um corpo só. Pegue aqui todas as suas veinhas bem minúsculas, estique elas, junte todas, ela daria 2 voltas no planeta Terra, veja só. As informações em uma única célula. Uma única célula. Quantas células nós não temos, né? Sei lá, milhões, bilhões, não sei. Mas é um número gritante. Então, em uma única célula, existem informações que, se você transformar em bit, que é a menor unidade de informação, daria para escrever 3.000 livros da grossura de uma Bíblia, dessa grossura, em uma única célula. Em uma única célula nós teríamos informações para escrever um livro dessa grossura, desse tamanho, né, mais ou menos. Então é muita informação, é muita complexidade, isso só em uma célula. Imagine todas as células do nosso corpo, quanto é que poderia guardar de informação, não é isso? A proteção atmosférica contra meteoros. Não somente o planeta Terra tem uma atmosfera que não permite que nenhum corpo chegue abruptamente na Terra, né? Já houveram muitas teorias, cogitações de que vem meteoro, pode até vir aqui e acolá alguma coisa, mas antes de chegar, tem a estratosfera, não lembro, né, esses nomes, mas já ao chegar ela já se desmancha, né? Ou seja, é uma complexidade muito grande somente na Terra. Nos outros planetas é todo tempo caindo, meteoro, corpos, pedras, né? Tudo que se imagina, né? A bomba de líquido mais perfeita que existe é o coração, e é algo natural que existe dentro de nós. Todos os tipos de bomba que existe não consegue ser tão perfeita quanto o coração. Tanto é que, para se fazer bombas, é necessário pegar todo o esquema de como é que funciona o coração. E ainda assim elas param, né? E imagine então uma pessoa que vive 120 anos, que tem muitas pessoas que chegam a essa idade, né? Eu que tenho 37, imagine quantos batimentos o meu coração já deu, né? Depois procure na internet aí uma maneira de fazer os cálculos, você vai ficar pasmo, porque às vezes a gente não para ver esses detalhes, essa complexidade das coisas. E se você parar também para olhar, os organismos do ser vivo é muito complexo, né? Uma boca para entrar as coisas, para mastigar, para triturar, para entrar no sistema digestivo, a audição para você escutar, né? 2 ouvidos, uma boca só, né?
Você precisa escutar dos dois lados, mas basta você falar na frente, você enxerga, você sente o cheiro, você pega nas coisas, você tem 5 dedos, uma coisa perfeita para você pegar, para você andar o equilíbrio. Ou seja, se você for parar, como eu disse aí, como eu escrevi, tiremos alguns minutos para olhar ao redor e ver que tudo é bem complexo e detalhado, né? Então é através dessa complexidade é que eu vou fazer uma ilustração de 2 situações. Ainda antes disso, eu quero apresentar para você, a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo conhece, mas outras pessoas de outros lugares, pode ser que não. É uma fruta, olha só. A pitomba, viu? A pitomba, eu peguei esse exemplo da pitomba, por quê? Porque é uma fruta difícil de encontrar, não é todo lugar que tem, né? Aqui no Nordeste, eu não sei se em outras regiões deve ter também, mas, por exemplo, em São Paulo eu não ouvia falar em pitomba. E ela é um fruto que ela tem mais casca e mais caroço. O caroço dela é grande e a casca envolve, né? E o que a gente come é só uma membranazinha que a gente passa a língua, morde, raspa. No final das contas, para você comer, digamos, 50 gramas de pitomba, você tem que passar umas 3 horas raspando o dente nessa membrana aí para você conseguir comer bastante pitomba, né? É uma fruta difícil de achar e difícil de comer, né? E é bom, você pega, ela tem um gostinho azedo, às vezes é um gostinho oleoso, né? E você fica ali raspando a boca e é bom, né? E eu peguei esse exemplo justamente por ser uma fruta incomum, ela não é tão comum. Tanto é que quando alguém vê um pitomba, fica com água na boca, né? Que é bom. E o que acontece? Por que eu peguei a pitomba? Porque nas ilustrações que eu quero fazer, o bolo de pitomba é como se fosse o universo. O universo que não existia e passou a existir. Imagina aí, o bolo de pitomba, né? Eu nunca vi suco de pitomba, porque o extrato dela, a polpa dela deve ser horrível de se tirar. O máximo que se consegue é comprar licor, né? Só que licor não é a mesma coisa da fruta mesmo natural. Então, o bolo de pitomba da fruta natural, não é licor e nem coisa artificial, não. Então, esse bolo de pitomba ninguém nunca fez. Eu nunca ouvi falar no bolo de pitomba, né? Se o suco já é difícil, então o bolo de pitomba, né? Eu nunca vi. Então, eu penso que nunca foi feito. Então, é como se algo que não existia e vai passar a existir. Então, eu comparei e coloquei o bolo de pitomba como sendo o universo. O universo não existia e passou a existir, né? Claro. Como está escrito aí, o universo não existia e passou a existir em ambos os casos das 2 situações que eu vou dizer para vocês. A primeira situação. Mas antes da primeira situação, claro, com calma, o que acontece, por que eu vou fazer esse bolo de pitomba? Por que o bolo de pitomba está nessa história, né? Porque a Solange é minha esposa. Digamos que ela está fazendo aniversário. Ela vai fazer aniversário amanhã. Ela vai fazer aniversário amanhã. E ela gosta muito de bolos doces. Certo? Então, uma pessoa que gosta muito do bolo, quando come um bolo diferente, fica feliz, né? E depois vai pedir para fazer de novo. E vai ficar com aquela vontade de ficar se lembrando, né? Aí o que acontece? As 2 situações vêm agora, viu? A primeira situação. Eu quero. Uma pessoa que está aniversariando, ela quer ganhar um presente e se uma pessoa que gosta de bolo, ela vai gostar de ganhar um bolo, né? Então, a primeira situação, o marido da Solange, que no caso sou eu, quer preparar ele mesmo um bolo que ninguém fez. Ele vai em busca de pitombas e passa o dia inteiro preparando a polpa da pitomba. Como eu falei, né, não é todo lugar que tem, eu fui procurei nos interiores, nos lugares, pedi, onde é que tem pitomba? Peguei pitomba, achei, trouxe aqui para casa e passei horas e horas descascando a polpazinha, o extrato, né? No final consegui no final desse dia todo aí fazendo isso, consegui uma quantidade pouquinha, mas pensei, vai dar para fazer o bolo. Aí eu vou na internet e pesquiso o modo de preparo da massa, né? Pelo menos. O modo de preparo é botar no forno e tudo e tal. Aí que eu pesquisando sei o que vai precisar, eu vou no supermercado comprar todos os ingredientes necessários. Compro tudo, a farinha de trigo,
né, o fermento, o leite, a massa lá para fazer a cobertura. Aí eu também compro um letreiro com as letras do nome dela, né, e uma vela bem bonita. E eu vou também baixo, coloco as músicas preferidas dela no pendrive para que no momento certo ele vai colocar o som, no caso eu, né? Colocar no som para ela escutar a música. E depois, após todo o preparo, o bolo fica bem bonito de dar água na boca, né? E por último, eu coloco na mesa para que quando ela chegue no ensaio do coral da igreja, que ela canta na igreja, ela vai ter uma surpresa, certo? Olha só como ficou o bolo, né? Lindo, maravilhoso. Por mais que seja roxo aí, mas a cobertura por dentro, eu só achei essas cores aí, né? Mas o recheio dela é todo de sabor de pitomba da fruta natural, certo? Agora vamos para a segunda situação. A segunda situação, vejam só. Primeiro, uma empresa distribuidora de laticínios e de festas tem entregas para fazer aqui na cidade onde eu moro, né? No caminho entre as cidades, o motorista vê um amigo na zona rural, no meio da estrada, né? Para cumprimentar ele, né? E ao final, o seu amigo lhe dá um cacho de pitombas, que ele nunca tinha visto aquela fruta. Ele guarda lá atrás, juntamente com os produtos que ele vai entregar, né? Os leite, laticínio, né? Leite e fermento e trigo, tudo. E lá atrás também tem os produtos de festa, né? Que são os letreiros, essas coisas para enfeitar bolo, para fazer as festas, né? Então ele guarda lá atrás juntamente com os produtos que ele vai entregar. Ocorre que numa esquina próximo da casa de uma mulher com o nome Solange, veja só, há um buraco que acaba por causar um acidente onde o caminhão capotou. Ele começa a capotar. O motorista não teve nada, graças a Deus, mas o caminhão capotou várias vezes. E virou, né? Ainda bem que ninguém aconteceu nada com ninguém, nem quem estava na calçada. 4. Acontece também que o vazamento do combustível acaba numa pequena explosão. Começa a pegar fogo ali, né? Nada de grave, mas começa a ter uma combustão. 5. Como os produtos, farinha de trigo, leite, fermento e as pitombas estavam todos juntos e misturados, devido ao caminhão ter virado várias vezes, o fogo acabou por esquentar todos eles, né? E uma pasta branca que ficou no teto, por causa que virou, começou a cair, né? Começou a se derreter, e aquela combustão acabou por esquentar tudo aquilo que estava misturado. Estava misturado e começou a derreter e ficar tudo junto num lugar só, né? O fogo acabou por esquentar todos eles, né? E ficou no teto pingando por cima da mistura que estava dentro de uma forma para bolos de aniversário. Para você ver, o caminhão tinha produtos de festa, né? Então tinha um tacho lá todo esse material começou a se revirar e parte dele ficou dentro dessa vasilha, uma forma para bolo, né? Aí o que acontece? A sogra da Solange acabou por chegar que estava com seu netinho Rafael, que é o filho da Solange, né? E filho do Wesley, que no caso sou eu, né? A minha mãe, sogra da Solange, estava com ele, né? Com o Rafael, enquanto o Wesley estava trabalhando e a Solange estava no coral. E viu o caminhão e foi ver o que estava acontecendo. O fogo já tinha diminuído, né? Não tinha problema nenhum. E o Rafael, de 4 anos, pega vários confetes de flores, né? E letras roxas e começa a brincar, né? Eu já tava, não tinha perigo nenhum. Ele pegou aquelas coisinhas, começou a brincar, tal. Aí a sogra da Solange leva aquela bacia que tinha algo, que ela parecia que já era algo pronto, né? Ela vai, pega e leva lá para dentro, né? A sogra da Solange pega aquela bacia que tinha algo dentro para lavá-la. Aquela bacia, ela precisava devolver para o motorista. Então ela vai na casa da Solange, que estava perto ali, tira, né? Quando ela viu que era algo pronto, ela foi, tirou com cuidado, pegou, lavou e entregou ao motorista de volta, né? O motorista já estava pegando o busão para ir embora e avisar a empresa que tinha pegado fogo tudo, o caminhão. 8.
A bacia é colocada numa mesa dentro de casa, né? E percebe que aquilo dentro aparentemente ficou muito bonito, né? E de dar água na boca, tudo aquilo, né? Aquela massa e aquela pasta que começou a pingar, começou a fazer alguma forma. Aquilo tudo tirado de dentro e é colocado no suporte de uma mesa, né? Foi tudo colocado em cima assim, revirado, foi tirado a bacia e entregado lá para o motorista. E o Rafael, que ainda não sabe ler e que estava brincando com aquelas coisas lá dos enfeites, né, lembrou que sua mãe estava fazendo aniversário, né? No dia anterior ficava falando: ah, sua mãe vai fazer aniversário amanhã. O que foi que ele fez? Ele sabia que ficou parecido com alguma coisa de aniversário, pegou os enfeites e começou a colocar em cima daquela massa que tinha sido, que estava até quente ainda, né? Quentinha. Colocou aqueles enfeites em cima daquela massa e escolheu algumas letrinhas, né? Pegou 7 letrinhas e colou lá no bolo, né? Ele não sabia ler, ele pegou no alfabeto todinho, pegou a letrinha, né? Aí o que acontece? Coincidentemente, a palavra que formou nessas letras no bolo é o nome da mãe dela, foi o nome da mãe dele, não é isso? E a Solange estava prestes a chegar do ensaio do coral da igreja e em seguida, olha como o bolo ficou. Perceberam aí? O bolo ficou dessa forma, né? Era um bolo de pitomba, porque tinha pitomba dentro do caminhão e começou a revirar tudo, criou, com certeza se misturou com tudo, né? Embora novamente eu digo que as flores roxas, né? Que era o enfeite que tinha, que o Rafael pegou coincidentemente, e as letrinhas aí que ele começou a encaixar, como que dissesse assim: ah, eu estou fazendo o nome da mamãe, e acabou que fez, né? O que se pode dizer disso? Em ambas as situações, ela ao chegar fica feliz. Você conta uma história, você fez uma ilustração e fez a outra. Em ambas as situações, a Solange fica feliz e surpresa com o bolo lindo e cheiroso e logo canta os parabéns para ela. Nas duas situações, né, no aniversário dela, foi cantado parabéns e o bolo ficou bonito, certo? Acontece que no dia seguinte, ela para não, né, não quis fazer essa pergunta no mesmo dia, porque ficaria sem ética, né? Ficaria sem graça fazer uma pergunta dessa no dia. Mas no outro dia ela acorda, eis que no outro dia a Solange acorda e pergunta ao marido: quem fez aquele bolo tão maravilhoso? Hã? Então essa é a pergunta que fica. A pergunta que fica. E aí? Na primeira situação, nós temos o criacionismo. O que é o criacionismo? É um ser com inteligência, intenção e vontade que criou tudo. É o que nós cremos, um único ser. Era para me ter colocado aí com o S maiúsculo, porque nós acreditamos que é Deus, o nosso Deus, primeira pessoa da Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, é Deus 3 em 1. Você pode falar tanto que foram os 3 ou pode dizer que foi um, né? Mas como eu falo só em questão de criacionismo, eu posso dizer que um ser, né, ou então um ser com outros, né, no caso de doutrinas pagãs, e que são criacionistas, né? Como eu falei, o criacionismo não consiste em você crer que uma teoria que seja só um Deus, pode ser mais de um, mas no nosso caso é só um. Um ser com inteligência, intenção e vontade, ele teve a intenção, a vontade e, claro, a inteligência de criar tudo isso muito complexo. E na segunda situação, né, nós temos o evolucionismo. As coisas surgiram do nada e se tornaram complexas sozinhas sem a intervenção de outro ente. Ou seja, ela começou a surgir do nada, né, coincidentemente. Ninguém teve intenção, nada, e de repente aconteceu aquilo. E ela foi se evoluindo, né? No criacionismo teve a primeira situação em que o marido pegou o modo de preparo, comprou os ingredientes, fez a massa, colocou os enfeites, fez a cobertura, colocou até a música, né? E eu esqueci de dizer,
Deixa eu ver aqui. Só um instante, eu vou passar aqui de novo a janela. Só um instante, eu vou voltar lá. Teve outra coincidência, né, na segunda situação. Acontece também que na hora que ela chegou lá, na segunda situação, tava passando as músicas dela na rádio. Eu esqueci, acho que eu esqueci de botar, não sei. Na primeira situação, ele teve a intenção até de fazer o download, botar no pendrive as músicas preferidas dela. E na segunda situação, do nada começou a tocar as músicas na rádio e na casa do vizinho tava o som ligado. Começou, então ela nossa, é um bolo tão bonito e começou a tocar as minhas músicas, vamos cantar os parabéns, né? Na segunda situação, simplesmente as coisas, ó. Na primeira, ele teve a intenção, comprou os ingredientes, tudo, ele pensou em tudo e fez tudo e ficou muito lindo e gostoso o bolo. Na segunda situação, começou do nada, né? Ninguém tinha intenção de nada, o motorista não tinha intenção de bater o carro, de virar o carro, não tinha intenção de pegar fogo, não tinha intenção de ter pitomba, de ter massa de farinha de trigo e fermento e nada disso. E as coisas foram evoluindo até o ponto que chegou a sogra, o menino foi começando a ajustar, aos poucos as coisas foram evoluindo até que chegou num bolo perfeito e bonito, né? Afinal de contas, para você que está assistindo, afinal de contas, para você, eu vou colocar aqui meu rosto aqui completo. Afinal de contas, para você que crê em Deus, independente da sua religião, como surgiu o bolo de pitomba, hein? Pare e pense, diante da complexidade do universo. Você acha que tudo começou, toda essa complexidade que eu mostrei, surgiu do nada? É muita complexidade para ter surgido do nada. Eu tenho que defender o meu lado, né? Claro que eu acredito que ela perguntou quem fez o bolo, então a pergunta é que fica: como é que, se ele falasse que tivesse feito o bolo, ela acreditaria que teve toda a intenção, todo o carinho de comprar, de fazer? Eu acho que ela acreditaria. Acho não, eu tenho certeza. Agora, se ela acordasse e fizesse a pergunta e ele fosse contar toda a segunda situação, no mínimo ela ia voltar a dormir, ia sorrir muito da minha cara, né? Porque aparentemente é absurdo. Vamos fazer o que, né? Tem gente que acredita que simplesmente ninguém tinha intenção de fazer bolo nenhum e que o caminhão bateu no buraco, começou a tombar as coisas lá dentro, inclusive pitomba dentro de um caminhão que estava chegando perto da casa da Solange, que estava aniversariando. Se você for revirar isso na sua cabeça, claro, você que é ateu não vai admitir, você que é evolucionista não vai admitir, mas no fundo você não acredita nessa bobagem. E isso é uma catequese, mas também muito mais, nesse dia é algo para a gente refletir. E tudo serve para que a gente não duvide da onipotência de Deus, porque Ele, unicamente Ele, é o Criador de todo o universo, conforme ensina a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.